Oi, tudo bem? Aqui é o Davidson. Vamos estar trabalhando as atividades do N1 e do N2 para a prova teórica de inspetor de soldagem. Vamos começar aqui com as atividades de inspeção do N1 e do N2. É dividido entre antes, durante e depois da soldagem essas atividades de inspeção. Atividade antes da soldagem, nós temos 8 atividades. Temos que definir qual a norma do equipamento que a gente vai estar soldando. Escolher, o N2 vai fazer um procedimento em função dessa norma. Esse procedimento tem que passar por qualificações. Procedimento de soldagem, o PS, procedimento de soldagem, vira uma EPS. Os soldadores vão também ser qualificados para soldar esse EPS. Vão estar na relação dos soldadores qualificados. Nesse momento, temos profissionais qualificados e temos procedimento qualificado. Então, é comparado e verificado o metal de base com certificado, comparado e verificado os consumíveis com certificado, é verificado os selos de calibração da máquina de solda do paquímetro, do voltímetro, do amperímetro, são atividades do N1, e tem a inspeção visual da peça que vai ser soldada, do equipamento, então, e a inspeção dimensional, abertura de raiz, embicamento, desalinhamento, se tem ou não alguma corrosão, alguma oxidação, são atividades do N1. Da atividade 3 até a atividade 8, o N1 compara e verifica. Norma e procedimento são atividades exclusivas do N2. Então aqui é uma visão geral do que acontece antes. Durante a soldagem, o N1 vai estar aqui para comparar e verificar, ele vai fazer o relatório de acompanhamento de soldagem, o RAS. E depois é feito o exame visual de solda após a soldagem. Entenda que o exame visual ele é feito na junta, no visual de ajuste, antes de soldar, é feito entre cada passe e é feito após a soldagem. Ele é feito em três momentos, antes, durante e depois, tem que verificar visualmente a peça. Exame visual, ensaio não destrutivo feito por profissional qualificado na técnica, LP, PM. Verificação de dureza é o N1 que faz as medições. Tratamento térmico, o N1 que verifica o gráfico, e também tem reparos e registro. Reparo reinicia a soldagem e depois volta a ter os registros de novo. Os registros são os relatórios. Então, um resumo das atividades do N1 e N2, antes, durante e depois. 8 atividades, realiza a soldagem, EVS, ensaio não destrutivo, dureza, tratamento, reparo e os relatórios. São as atividades do N1. Vamos detalhar aqui melhor para vocês as atividades do N1. Atividade de inspeção N1 e N2, motivo dessa aula. Quem vai para a guerra? Quem vai para o calor? Comando vermelho. Quem vai sentir calor é o N1. Ele compara e verifica. Então, gente, eu separei aqui por partes, por grupo, que fica mais fácil você ter a visão do que a gente vai estar falando. No momento de soldagem, quais são os momentos de soldagem? Onde é gerado o relatório de acompanhamento de soldagem. Nas qualificações, que é a atividade A3, onde qualifica tanto o procedimento de solda e os soldadores. Então vai gerar o relatório de soldadores qualificados, e eles vão ter, cada um vai ter o seu certificado de qualificação como soldador naquele processo. E também a soldagem de produção. Então, solda na hora das qualificações, solda na produção. Tudo vai gerar um relatório de acompanhamento de soldagem. E para manter os soldadores com a qualificação, ele tem que demonstrar o seu desempenho. Então, o N1 faz o controle de desempenho dos soldadores, com radiografia e com ultrassom. São as radiografias tiradas, e o desempenho dele é julgado nas reprovadas, Então, quanto mais reprova, maior o percentual de erro dele. Ok, aqui a parte de soldagem. Vamos agora ao que precisa para se realizar a soldagem. O metal de base, você precisa de ter o tubo, a chapa, precisa de ter os consumíveis, a máquina de solda, os instrumentos ali que vai se utilizar, voltímetro, amperímetro, tudo. E a inspeção antes da soldagem. Aqui o nível 1 compara e verifica cada atividade dessa. O metal de base com seu certificado, consumível com seu certificado, os equipamentos, a máquina, o paquímetro, o voltímetro, amperímetro com selo de calibração. E a inspeção antes da soldagem é o visual de ajuste. É o visual se está oxidado, é a abertura de raiz, é o desalinhamento, é o embicamento. É uma inspeção da junta antes de soldar. Quem executa o visual?
Quem está lá no calor, quem está na área de soldagem, N1. EVS é o N1 que executa. Quem faz as medições de dureza é o N1. Né? Observa bem esse detalhe, ele faz as medições, ele não tem que usar lixadeira, né? Martelo, essas coisas, ele é inspetor, ele faz medições. A gente realiza isso na prova prática para a gente saber fazer o ensaio. Não vai ter um ajudante lá para fazer isso para você na prova, mas no dia a dia o N1 realiza só medições. A verificação, se o inspetor de END é qualificado, é uma atividade do N1, que é a atividade 11, e a aprovação do ensaio não destrutivo, o N1 tem que verificar essa aprovação antes de deixar o equipamento seguir para o tratamento interno. Atividade de reparo de solda, o N2 faz um procedimento, a peça retorna à atividade nova, onde ela é soldada novamente, e passa por todos os processos, né? De END, de visual, de tratamento térmico, de dureza, e até chegar aos relatórios novamente. Aqui é uma observação, coloquei até aqui, ó, considerando isso importante, porque isso é uma exceção. O único momento em que o N1 verifica conformidade é referente à quantidade. Você vai entender isso direitinho para frente aqui. Vamos às atividades do inspetor N2, que lembra, né, um cara mais folgado, o outro compara e verifica, comando vermelho, calor. O patim me lembra férias, ele é mais, né, ganha mais, é mais tranquilo. Mais responsabilidade também, claro, né? Ó, o N2 é o patim. Isso, né, foi criado na CDC e já espalhou o Brasil. Ó, procedimentos, avaliar, testemunhar, interpretar e normas. Então, o N2 é o cara que, através da norma, ele faz o procedimento. Ele vai avaliar, testemunhar e interpretar. Correto? O N2 também, gente, aqui é muito importante, até coloquei esse símbolo aqui de importante. Toda vez que nos videoaulas CDC você vê esse símbolo, é importante. Então o N2, cada vez que ele é chamado na área onde está o nível 1, fazendo comparação e verificação, o N2 vai fazer o CADA. Ele vai verificar, né? Ele compara e verifica lá onde o nível 1 está, já fazendo a comparação e verificação, ele é chamado para verificar a conformidade, avaliar, aprovar, definir, analisar e adequar. Vamos aqui de maneira mais... Vamos ver o CADA de uma maneira que você possa já estar até memorizando. CADA. C de conformidade. A de avaliar e aprovar. Então aqui está K. D de definir. A de analisar e verificar a adequação. Então o N1, ele, no momento em que ele, né, solicita o N2 para vir na sua área, onde tem as atividades antes, durante e depois da soldagem, o N2 é chamado, cada vez que o N2 é chamado, presta atenção, é para fazer o CADA, que é verificar a conformidade, avaliar, aprovar, definir, analisar e ver a adequação. Gente, isso aqui eu não posso esquecer de falar com vocês, ó. O N2, ele emite o laudo do ensaio macrográfico. Na atividade 3, na hora que faz as qualificações, ele é que realiza, né, esse ensaio, até faz parte da prova do N2. Como tudo na vida, existe aquilo que você tem que levar para a prova. Qual que é o segredo? O que você leva para a prova? Qual que é a chave? Qual que é a senha que lá na hora da prova você tem que estar definindo? É essa aqui, ó. Isso aqui é o segredo para você fazer todas as duas questões de N1 e N2. O N2 é diferente do N1. Essa região é a área onde atua o N1. É a área do comando vermelho. É a área onde está na guerra, onde tem calor, onde tem solda. No momento que o N2 é chamado para entrar na área do N1, é ele que normalmente fica fazendo procedimentos em função de norma, fica avaliando, testemunhando, interpretando, o patim, as férias, ele é chamado para entrar na área do N1, ele entra na área do N1. Ele pode comparar e verificar, porque N2 é N1. A cada vez que ele é chamado para comparar e verificar, ele vai fazer o quê? Verificar a conformidade, vai avaliar, aprovar, definir, analisar e ver a adequação. Então, memorize isso, né? Imagina que é uma área onde o N1 está acompanhando a soldagem, lá ele está comparando e verificando, né? Procedimentos adequados para cada atividade. Quais são as atividades do N1? Ele verifica documentos técnicos, não é isso?
correto, se o controle de desempenho do soldador, se o soldador está ou não qualificado, ele verifica o gráfico de tratamento térmico, ele verifica o acompanhamento de soldagem, compara, verifica o EVS, verifica a dureza e verifica consumíveis, né? São as 6 provas práticas. Né? Hoje, só uma observaçãozinha, você que vai fazer a prova teórica, você tem que entender que o que acontece nas práticas você tem que pensar também para a prova teórica. Então vamos repassar quais as provas práticas: dureza, consumíveis, acompanhamento visual. Com conhecimentos práticos, tratamento térmico e documentos. Ao estudar isso aí no seu curso, ou você que já está preparando para a prova, dê uma olhada nesse material também para levar como conhecimento teórico para a prova. Mas voltando aqui, o nível 1 compara e verifica. O nível 2 é patim e cada. Cada vez que o N2 é chamado, ele vai fazer o cada. Ele vai verificar a conformidade, ele vai avaliar e aprovar, vai definir e vai analisar a adequação. Espero que vocês tenham gostado, foi uma alegria, um abraço, até a próxima.